Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma história incrível. Mas, antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Você já se perguntou como uma pessoa aparentemente normal pode se transformar em um monstro? A história de Jeffrey Dahmer, o canibal americano, é um mergulho profundo na escuridão da alma humana, revelando a fragilidade da linha que separa o bem do mal. Este caso, que aterrorizou a cidade de Milwaukee, não é apenas uma coleção de horrores. Compreender as motivações por trás dos crimes de Dahmer é crucial para desvendar os mistérios da mente humana e questionar as estruturas sociais que podem permitir tal tragédia. Descubra os detalhes perturbadores, as motivações ocultas e as consequências de atos impensáveis. Vamos desvendar os horrores, buscando entender a mente de um dos assassinos mais cruéis da história. Este mergulho na escuridão te fornecerá insights chocantes e reveladores sobre a psicologia da violência, a importância da prevenção e a busca pela justiça. Prepare-se para uma jornada perturbadoramente fascinante. Você nunca mais verá o mundo da mesma forma. A história de Jeffrey Dahmer é um capítulo sombrio na história do crime, um retrato perturbador da escuridão que habita em algumas almas. Entender esse caso é crucial para analisarmos a fragilidade da psique humana e as falhas potenciais em nossa sociedade. Compreender o contexto histórico em que Dahmer atuou é fundamental. A década de 1990, marcada por mudanças sociais e culturais, pode ter contribuído para o ambiente propício a tais atos. Investigar essa época com suas complexidades é essencial para contextualizarmos a violência e o terror perpetrados. A psicologia por trás do comportamento de Dahmer é um campo de estudo intrigante. Quais os fatores que levaram a esse desvio extremo? Explorar as teorias sobre a mente criminosa, a influência da infância e as possíveis motivações psicológicas é crucial para entender a natureza desse caso. Além disso, o caso de Dahmer nos força a refletir sobre a justiça e os mecanismos de prevenção. Como podemos identificar e abordar comportamentos violentos antes que se manifestem em atos terríveis? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada na análise dos erros cometidos e na busca por soluções eficazes. Finalmente, a história de Dahmer nos convida a questionar nossa própria humanidade. Como lidamos com a escuridão e o mal que pode existir dentro de nós? A resposta a essa pergunta é crucial para entender o legado duradouro desse caso. A história de Dahmer nos desafia a refletir sobre a humanidade. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para continuar explorando esse caso perturbador e junte-se à nossa comunidade de aprendizado. Seu feedback é valioso e contribui para um entendimento mais profundo. Vamos juntos desvendar os mistérios que cercam esse caso. Para compreendermos a história de Dahmer, precisamos ir além dos fatos brutais. Analisemos as possíveis motivações psicológicas por trás de seus atos. Como a infância e a adolescência podem moldar um indivíduo? Estudemos casos semelhantes para identificar padrões e possíveis fatores de risco. Investigue os contextos sociais e culturais da época. Como a sociedade da década de 1990 em Milwaukee contribuiu para o ambiente em que Dahmer agiu? Busque por reportagens e documentos da época para uma visão mais ampla. Desenvolva um pensamento crítico sobre a justiça. Como o sistema de justiça lidou com o caso de Dahmer? Quais as falhas que poderiam ter sido evitadas? Compare com outros casos de crimes semelhantes para identificar padrões. Identifique estratégias para a prevenção.
Como podemos identificar e abordar potenciais comportamentos violentos em indivíduos vulneráveis? Pesquise sobre programas de intervenção precoce e terapias. Finalmente, aplique esses conhecimentos para fomentar a empatia e a compreensão. Como podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro mais seguro? Reflita sobre a responsabilidade individual e coletiva na prevenção da violência. O caso de Dahmer nos confronta com a necessidade urgente de compreender a complexidade da mente humana. A aparente normalidade de Dahmer, contrastando com a brutalidade de seus atos, destaca a importância de identificar padrões de comportamento e as possíveis causas da violência. Imagine um vizinho, um colega de trabalho, alguém aparentemente comum, capaz de esconder um monstro dentro de si. A história de Dahmer nos força a questionar a fragilidade da linha que separa o bem do mal. A sociedade falhou em identificar e intervir antes da tragédia. O que aconteceu para que um indivíduo aparentemente normal cometesse atos tão cruéis? A resposta a essa pergunta exige uma análise profunda da psicologia, das influências sociais e das falhas no sistema de prevenção. Este é o ponto crucial. Como podemos evitar que tragédias como essa se repitam? A investigação policial e o julgamento de Dahmer revelaram lacunas no sistema de justiça. Como podemos fortalecer as redes de apoio e prevenção para identificar e auxiliar indivíduos em risco de cometer atos violentos? A resposta a essa pergunta é crucial para evitar novas tragédias. A história de Dahmer não é apenas um relato de horrores. É um alerta, um chamado à ação para uma sociedade que precisa investir mais em prevenção, compreensão e intervenção precoce. A urgência de entender e prevenir é inegável. Para entendermos a complexidade do caso Dahmer, precisamos analisar a psicologia por trás do comportamento violento. A infância e a adolescência desempenham um papel crucial. Problemas de comportamento, abuso ou negligência podem criar vulnerabilidades e predisposições a comportamentos antissociais. Compreender os transtornos mentais é fundamental. Transtornos de personalidade, como psicopatia ou sociopatia, podem estar presentes, mas a análise precisa requer especialistas. É importante lembrar que não existe uma causa única, mas uma combinação de fatores. Analisando os crimes, vemos a crueldade e a frieza de Dahmer. O canibalismo e a necroptofilia são exemplos extremos da distorção da moralidade. Quais as motivações por trás dessas ações? A busca por controle, poder ou prazer. O contexto social da época, principalmente em Milwaukee, nos ajuda a compreender o ambiente. A falta de apoio social, a marginalização e o isolamento podem criar um terreno fértil para a violência. Investiguemos as redes de apoio disponíveis na época. A investigação policial é crucial para analisar a resposta do sistema. Como a polícia lidou com as evidências e as pistas? Analisando as falhas e os acertos, podemos aprender com os erros e melhorar as estratégias de investigação. Finalmente, a busca pela justiça e o julgamento nos revelam a dificuldade de lidar com crimes tão chocantes. Quais as consequências para as vítimas e suas famílias? Como o sistema de justiça lida com casos complexos e como podemos melhorar a resposta a crimes violentos? Como podemos aplicar esses conhecimentos para prevenir futuros crimes? Programas de intervenção precoce para jovens com problemas de comportamento são cruciais. Imagine um sistema que identifique sinais precoces de violência e ofereça apoio e terapia. Treinamento para profissionais que lidam com o público, como professores e policiais, é essencial. A capacidade de identificar e reagir a sinais de alerta é fundamental. Workshops e treinamentos podem capacitar esses profissionais.
Criar redes de apoio comunitárias pode ajudar a identificar e apoiar indivíduos em risco. Grupos de apoio, centros de acolhimento e programas de voluntariado podem fornecer suporte e orientação. Como lidar com a complexidade da mente humana? A compreensão da psicologia da violência exige uma abordagem multidisciplinar. Psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais podem trabalhar em conjunto para fornecer o tratamento adequado. O acesso a recursos e terapias pode ser um desafio. Financiamento para programas de prevenção e intervenção é crucial. Como podemos garantir o acesso a esses recursos para todos que precisam? Finalmente, como prevenir a reincidência? Programas de reabilitação e acompanhamento são essenciais para garantir que indivíduos com histórico de violência não voltem a cometer crimes. A sociedade precisa de uma abordagem holística. Analisando o caso de Dahmer, podemos identificar padrões de comportamento que se repetem em casos de violência extrema. A falta de empatia e a busca por controle são frequentemente observadas. Compreender esses padrões é crucial para prevenir futuras tragédias. A importância da intervenção precoce é inegável. Casos de violência doméstica e abuso infantil podem ser indicadores de comportamentos futuros. Programas de intervenção em comunidades vulneráveis são essenciais. A análise da personalidade de Dahmer revela a complexidade da mente humana. A combinação de fatores genéticos, ambientais e psicológicos contribui para o desenvolvimento de comportamentos violentos. A pesquisa em psicologia forense é crucial para entendermos essas nuances. O caso de Dahmer nos mostra a necessidade de um sistema de justiça mais eficiente. A lentidão na investigação e a falta de recursos podem permitir que criminosos continuem agindo. Como aprimorar o sistema de vigilância e a resposta a crimes violentos? O julgamento de Dahmer teve consequências, mas também nos trouxe questionamentos. Como lidar com as vítimas e suas famílias após a tragédia? O suporte psicológico e a justiça são fundamentais. Finalmente, a história de Dahmer nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa própria humanidade. A capacidade de praticar atos tão cruéis levanta questões sobre os limites da nossa compreensão e a necessidade de investir em prevenção e compreensão. Estudos sobre a psicologia da violência demonstram que a combinação de fatores genéticos, ambientais e psicológicos pode influenciar o comportamento. A infância e a adolescência são períodos críticos, onde experiências traumáticas podem moldar a personalidade e aumentar o risco de comportamentos violentos. Pesquisas mostram que indivíduos com histórico de abuso ou negligência infantil têm maior probabilidade de apresentar problemas de comportamento. Programas de intervenção precoce, como terapias e suporte familiar, podem reduzir significativamente esse risco. Dados sobre homicídios e crimes violentos demonstram a necessidade de políticas públicas mais eficazes para a prevenção. Investimentos em programas de saúde mental e educação podem ajudar a criar uma sociedade mais segura. O caso de Dahmer, analisado sob a ótica da psicologia forense, revela padrões de comportamento perturbadores. A falta de empatia, a busca por controle e a distorção da moralidade são pontos cruciais para a compreensão da mente criminosa. A análise de casos semelhantes demonstra que a violência não surge do vácuo. Fatores como a falta de apoio social, o isolamento e a vulnerabilidade social podem criar um ambiente propício para o crime. A história de Dahmer nos mostra a importância da prevenção e da intervenção precoce. É fundamental investir em programas de saúde mental, educação e apoio social para reduzir os riscos de comportamentos violentos. Ainda temos perguntas sobre a mente de Dahmer.
Por que alguém aparentemente normal pode se tornar um monstro? A resposta não é simples, mas a pesquisa mostra que fatores como o abuso na infância, transtornos mentais e a falta de apoio social podem criar vulnerabilidades. E como isso se conecta ao nosso mundo? A história de Dahmer nos força a pensar em como podemos identificar e ajudar indivíduos em risco. Programas de prevenção e intervenção precoce podem fazer a diferença. Dados mostram que ações precoces podem reduzir significativamente a violência. Mas será que isso é suficiente? A falta de acesso a serviços de saúde mental e apoio social é um problema real. Estima-se que milhares de pessoas precisam de ajuda e não a recebem. Precisamos de mais recursos e uma abordagem mais abrangente. E o papel da justiça? O julgamento de Dahmer trouxe à tona falhas no sistema, como a demora na investigação e a falta de recursos para casos complexos. A justiça precisa se adaptar e ser mais eficiente. Será que podemos realmente prevenir casos como esse? A resposta é complexa, mas não impossível. Investindo em prevenção, apoio social e saúde mental, podemos criar um ambiente mais seguro e reduzir o risco de crimes violentos. Não é uma solução mágica, mas um passo importante. Enfim, a história de Dahmer nos deixa com lições importantes sobre a complexidade da natureza humana e a necessidade de investir em prevenção, intervenção e justiça para criar um mundo mais seguro. A história de Dahmer nos mostra a complexidade da mente humana e a necessidade de investir em prevenção. Fatores como abuso na infância, transtornos mentais e falta de apoio social podem criar vulnerabilidades. Compreender esses fatores é crucial para identificar e ajudar indivíduos em risco. Programas de intervenção precoce, terapias e apoio social são essenciais. Imagine um mundo com mais recursos para ajudar quem precisa. A justiça também precisa ser mais eficiente e preventiva. Investigar e julgar casos complexos exige recursos e uma abordagem mais abrangente. Como podemos melhorar o sistema para evitar novas tragédias? Aplicando esses insights, podemos criar uma sociedade mais segura e compassiva. Prevenção, apoio social e justiça eficazes são fundamentais. Ações concretas, como investir em programas de saúde mental e apoio comunitário, podem fazer a diferença. Compartilhe suas reflexões sobre a história de Dahmer e como podemos aplicar esses aprendizados para construir um futuro melhor. Junte-se à conversa. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e ajude a espalhar a conscientização. A história de Dahmer é um espelho perturbador da nossa humanidade. Ela nos mostra a escuridão que pode existir dentro de nós, mas também a força da resiliência e da busca por justiça. A tragédia de Dahmer nos força a questionar a fragilidade da linha que separa o bem do mal, mas ao mesmo tempo nos inspira a lutar contra a escuridão, investindo em prevenção e compreensão. Lembre-se de que a prevenção é fundamental. Programas de intervenção precoce, apoio social e acesso à saúde mental são essenciais para evitar tragédias como essa. A história de Dahmer não deve ser apenas um estudo de caso, mas um chamado à ação. A responsabilidade de construir um mundo mais seguro e justo é de todos nós. Vamos continuar explorando a história e a psicologia por trás de eventos como esse. A busca por conhecimento e compreensão é o primeiro passo para a mudança. Compartilhe este conteúdo e inspire outras pessoas a refletirem sobre esse importante tema. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um vídeo incrível. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa. Até o próximo encontro, pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais.